Licenciar não é destruir. Sabe aquele saneamento? Sabe o esgoto da sua casa que não chega? Sabe aquele trânsito que você fica preso? Sabe a rodovia que matou um parente seu? Nós temos 5.700 obras paradas no Brasil em função de licenciamento. E os processos demoram 5, 10, 20 anos. Processos que estão matando pessoas, processos que estão impactando o meio ambiente, fontes de energia limpa que estão na fila do licenciamento não começam a operar. Por quê? Todos nós hoje temos uma consciência completa da importância da interação e do desenvolvimento sustentável. Olha, que a sociedade tem que conviver de maneira harmônica com o meio ambiente. Aliás, este é o propósito, acredito, de todos nós. Então por que uns são ambientalistas e outros não são? Todos nós brasileiros somos ambientalistas. Mas a quem interessa demonizar o licenciamento? Se o licenciamento é fazer com que as leis do país sejam cumpridas, as pessoas que ganham muito dinheiro com o meio ambiente, as pessoas que corrompem o sistema atual, porque a demora gera dificuldade. A dificuldade gera oportunidade para aqueles que querem ser favorecidos. Um sistema que não é objetivo, em que tudo pode ser interpretado, abre inúmeras possibilidades de favorecimento, corrupção, e não preserva em nada o meio ambiente e prejudica a população e o meio ambiente. Por quê? Ao ser muito longa a espera, muitas vezes as pessoas fazem sem o devido rito legal. E o que nós queremos? Nós queremos que o processo de licenciamento seja feito, porque o que não está sendo dito para você, que a Lei Geral de Licenciamento não precariza nenhum critério ambiental. Ela não mudou o afastamento que você tem que ter mata ciliar nos rios, ela não mudou o percentual das propriedades que tem que ser preservado, ela não mudou os coeficientes de poluição que as empresas podem ou não emitir atmosférica ou, por exemplo, no leito dos rios. Ela não tocou nesses assuntos. O licenciamento é um processo legal de conferir a uma empresa ou a uma pessoa física autorização para fazer uma intervenção dentro da lei, dentro dos padrões já estabelecidos. É a primeira lei de licenciamento do Brasil. O que nós tínhamos antes disso? Mais de 27 mil normas feitas por decreto, por legislações, penduricalhos aqui e ali, que impedem com que o licenciamento seja efetivamente compreendido e trazem ao processo uma burocracia infindável. Processo de licenciamento que demora 10, 20 anos. E às vezes a demora no processo de licenciamento é que gera ilegalidade, porque muitas pessoas esperando ali para construir sua casa, ou esperando para fazer um empreendimento, ou esperando para plantar algo, ao se deparar com uma demora de 10, 20 anos, resolvem fazê-lo. E é ali que está a ilegalidade. O processo de licenciamento eficiente, célere, que ele só vai ajudar o meio ambiente, ele só vai ajudar a preservação. Não há uma delegação muito clara, agora há. Com a Lei Geral de Licenciamento, há uma delegação muito clara e o papel de cada um está definido. E essas 27 mil normas foram reduzidas, adensadas e têm, na sua maioria, critérios objetivos. E isso é fundamental para o futuro do Brasil. Por quê? Porque sabe aquela obra de infraestrutura que não acontece? Quando você para a oferta, você está aumentando a inflação. Toda vez que é muito difícil licenciar a produção de um produto específico, o preço daquele produto sobe, que é a menor concorrência. Você está pagando. Então o licenciamento, da maneira como estava, ele é fonte de corrupção, ele é fonte de muitos para vender consultoria, para vender uma série de oportunidades, e toda a sociedade também defende o meio ambiente. Agora, o que nós queremos? Nós queremos obras públicas rápidas, econômicas, que se elas pararem no meio do processo, elas ficam caras, inviáveis. Nós queremos infraestrutura para o nosso país. Nós queremos projetos de energia limpa sendo licenciados. E nós queremos empregos que dependem de empresas licenciadas, empregos corretos que atendem à legislação. O Brasil tem uma matriz limpa ainda, mas que suja ano a ano.
porque os projetos de energia limpa demoram muito mais para serem licenciados que o projeto de energia suja. E nós estamos sujando a nossa matriz, o contrário do que deveríamos estar fazendo, e em tese, em nome do meio ambiente, porque se um é complexo e o outro é simples, na prática precisa de energia, ninguém vive sem energia, ninguém vive sem geladeira, ninguém vive sem ligar o celular, então todos nós precisamos de energia, a energia tem que ser gerada. Se a energia limpa é complexa, vai ser pelo modo simplificado que a energia suja. Então os pseudos defensores do meio ambiente, na verdade, estão destruindo o meio ambiente brasileiro, estão aumentando a inflação. Por quê? Se um produto ou serviço poderia entrar no mercado e produzir, ele é oferta. Ao gerar oferta, os preços tendem a cair. Está muito claro, o que a Lei Geral de Licenciamento faz é trazer de maneira muito clara a competência. Lembrando que não havia uma lei de licenciamento no Brasil. Não pode se precarizar o que não existia. O que existia era um monte de regulamento, regra, outros processos que em algumas áreas entravam no licenciamento e que criavam toda essa confusão, porque não precarizaram nenhuma legislação ambiental com relação a parâmetros e critérios. Só simplificaram o procedimento de licenciar. Ou seja, licenciar está dentro da lei, é fazer o projeto de acordo com os critérios da lei. Qual é o mal nisso? Nenhum. Lembrando que o Brasil é um país hoje 67% preservado em função dos critérios, que continuam exatamente os mesmos. O que os congressistas que aprovaram essa medida, que são congressistas que efetivamente defendem o Brasil, que efetivamente defendem o meio ambiente, fizeram foi dar sanidade ao processo, dar celeridade ao processo, evitar corrupção ao processo, deixar o processo claro, designar competências e responsabilidades, porque hoje isso não está muito claro. O ente municipal interfere no processo, o ente estadual interfere no processo, o ente federal interfere no processo. Em 2012, nós tivemos uma batalha semelhante a essa. Foi aprovado o novo Código Florestal. O que os precadores do Apocalipse, aqueles que tinham interesse nos N entraves na legislação que estava sendo alterada, eles diziam, vai ser a destruição da cobertura vegetal brasileira. Ora, o percentual de área preservada no Brasil hoje é quase o mesmo que era em 2012. O processo ficou muito mais simples, com menos intervenientes, menos interessados, menos intermediadores, menos chance à corrupção. Vamos fazer isso agora com licenciamento. Outro argumento infundado, que os órgãos ambientais seriam enfraquecidos, que as competências seriam flexibilizadas. Mentira. Na verdade, quando você tira sobreposição entre os órgãos ambientais, você fortalece o órgão ambiental responsável por cada processo, que não vai ter interveniência de outros órgãos ambientais, o que criava uma confusão sobre competências. Não foi criado nenhum novo órgão ambiental, são apenas os que já existem. Apenas definiu de maneira clara que nesse caso a competência desse órgão, naquele caso a daquele outro. Ou seja, deu tranquilidade ao processo. E aqueles funcionários públicos que trabalham com isso serão valorizados, pelo menos os bem-intencionados, que não vão ter pareceres sendo atravessados de outro órgão, de outra área, sendo questionados. Para dar um exemplo muito claro, por que precisa de um licenciamento ser bom? Ele tem que demorar 20 anos ou 10 anos. Por que ele não pode demorar um ano e meio? O que impede? Se você for numa consulta médica e demorar 10 anos para ser operado, quando identificada uma doença, o que vai acontecer quando você for operar? É o que acontece com o licenciamento dos nossos projetos. Muitas vezes, quando se vai se licenciar algo, ela já caiu em desuso, ela não tem mais intenção e toda a sociedade perdeu aquela oportunidade. E às vezes o meio ambiente foi impactado, porque o que iria ser feito diante da lei, no devido processo legal, acabou sendo feito de maneira ilegal. Onde? Novamente, a quem interessa? A quem quer criar dificuldade para vender facilidade. Geralmente conduzida pelos ambientalistas. Aqueles que ocupam espaço nas áreas públicas, nos órgãos colegiados, para defender o meio ambiente. Há ONGs inescrupulosas que querem vender contrato de prestação de serviço
para as empresas, para que elas se calem nos seus processos, para que elas não difamem empresas de maneira indevida, mas como é uma ONG falando, tem todo o respeito, pelo menos no imaginário coletivo. Existe todo um ecossistema por trás desse engessamento do Brasil. O que você não sabe, cidadão, é que você está pagando essa conta. E esses congressistas que votaram a favor merecem todo o nosso respeito. Portanto, estou aqui para desmistificar esse processo. A Lei Geral de Licenciamento Ambiental vem dar celeridade, competência, definição de atribuição, redução de corrupção, redução de custo e proteção ambiental, que é o que todos nós queremos. Esse assunto ficou sendo 21 anos discutido por especialistas dentro do Congresso. Ele não está sendo debatido de maneira precária. Vamos simplificar, sim, o processo de licenciamento, sem precarizar o meio ambiente. Todo empresário hoje defende e quer ser ambientalmente o mais adequado possível, porque isso significa que ele está produzindo mais com menos, que ele é produtivo, e isso é valorizado no mercado. Licenciar é fazer dentro da lei, e sempre fazer dentro da lei é a melhor opção.